Canedo, vamos falar de Flamengo e Palmeiras? Vamos falar do Mengudo, campeão da Libertadores da América, rumo ao Intercontinental e rumo ao Mundial de 2029. O Flamengo tá Começa pela garantido já na arbitragem de ou deixa a 29 arbitragem já. pra depois, só Tá para não perder garantido. seguidor? Eu acho que pode começar, porque já vão encher o saco com isso aí agora, então você já tira o elefante da sala. Tá bom. Então eu vou falar o que eu acho, só para falar de arbitragem. A arbitragem, o jogo foi condicionado pela arbitragem, na opinião de Thiago Leifert, apesar dos cortes no Instagram? Não, não foi. O lance do Pulgar era para expulsão? Óbvio, pô. Isso não tem nem conversa. O lance do Veiga era para expulsão? No meu critério, o que eu disse nesta live aqui, desde o começo do ano? Sim, óbvio. Claro, o fato dele não ter quebrado a perna do amiguinho não significa que ele não tentou quebrar a perna do amiguinho. O fato dele ter entrado de raspão é porque ele errou a entrada, mas ele foi para machucar. E eu tenho falado isso aqui desde sempre. A entrada do Gustavo Gomes no jogo de São Paulo, outras entradas aqui que a gente olha, e eu falei outro dia, o meu critério tem que ser vermelho sempre. Entrou por cima da bola, tentou acertar a canela do amiguinho, perdeu o tempo, ou foi na maldade, como o Caicedo fez ontem no Merino também, no jogo Arsenal e Chelsea, é rua, vermelho. Então, para mim, o Veiga poderia ter quebrado a perna. Era o Carrascal que estava na jogada com ele, não era? Era o Carrascal? Então, a gente tem que se colocar no lugar da vítima, não do infrator. Você tem que colocar no lugar do Carrascal, no lugar do Beckenbauer, lá do Beckenbruno Fuchs. É dele que você tem que se colocar no lugar. Poderia ter quebrado a perna do cara e ele ter ficado 6 meses fora, 1 ano sem jogar. É justo isso aí? Você vai dar amarelo? O cara podia ter te colocado 1 ano e pouco fora de circulação e ele vai levar um amarelo? Ah, mas não pegou em cheio. Não interessa que não pegou em cheio. Você tomou um tiro de raspão. Aí, ok. O cara tenta te dar um tiro, pega só de raspão. Não, delegado, foi só de raspão. Então, tranquilo. Mas ele tentou me dar um tiro. É a mesma coisa pra mim. Vermelho pros dois. Eu vi que um monte de gente discorda. O Clear tava bravo lá. Falou que é doentio. Cara, não pode, não pode. Se você tá jogando bola e o cara acerta a tua canela daquele jeito, eu não quero que me acertem daquele jeito. É perigoso, pô. Perigoso pra caramba. Ah, mas pegou de raspão. E daí que pegou? Ele errou. Tem que pegar em cheio, então tem que quebrar. É isso, o vermelho é só se quebrar. Tá na regra só se quebrar, só se machucar. Ou o jogo brusco grave também é quando o cara às vezes pega de raspão. Você não expulsaria o Veiga? Eu acho que é justamente o fato de ter sido raspão e não cravado que diferencia. Foi de raspão porque ele errou. Foi de raspão porque ele errou, pô. Sim, mas aí não vale a intenção, né? Vale o que aconteceu. Não pode. Se ele também quer dar o soco e fura o soco, ele não tem como ser expulso. Eu ele acho não que tem. Ninguém. Não, eu acho que tem. Se ele tenta dar um soco e você desvia, o cara tentou te dar um soco, ele tem que expulsar. É uma tentativa de agressão, não pode ser só se pegar. É a intenção do cara. Ele foi muito maldoso na entrada. Acho que é o que diferencia um lance do outro, é isso. É o fato de ter cravado. Como o Caicedo ontem no Chelsea e Arsenal foi uma cravada... Foi. E ele já tinha jurado o Merino, né? Ele tinha jurado o Merino no primeiro momento. A articulação ali do tornozelo do Merino deu uma bambeada, né? Então foi um lance muito grave. Assim como o Pulgar no Fuchs, que o pé do Pulgar, ele tá quase estendido ali de 90 graus e a ponta do pezinho do Pulgar quase pega no joelho do Fuchs. Posso ler a regra? Porque o chat tá me dizendo que existem regras, Thiago, então eu vou ler a regra para você. Você devia ter feito isso, amor. O jogo brusco grave é uma entrada ou disputa que põe em risco a integridade física do atleta. Não está dizendo que quebrou a perna do atleta, que põe em risco. O Veiga colocou em risco a integridade física do Carrascal? Sim ou não? Uma pergunta simples. Yes or no? Colocou em risco? Rua. E tem outro ponto que é... Aí vai na interpretação. Basta ler, viu, pessoal do chat? Os caras vão interpretando, não foi em risco. De um lance ter tido disputa de bola e o outro a bola já tá parada e o Pulgar... Mas independente, o outro realmente, o outro tinha que ser expulso mesmo, não foi, mas tinha que ter sido. Acompanha e é fã do Eric, mas o Eric tem dessas também, né? Vira e mexe, ele dá umas dessas aí. Ele tá sempre no limite. O Pulgar ali foi muito doido, velho. Limite... Independente se foi tentativa ali do Veiga ou não, pegar o cara, mas ele tentou, velho. Não pegou, passou de raspão, mas ele tentou pegar o cara, velho. Pode ver que o pé dele passa por cima da cara do cara, nem a bola tinha saído do pé do outro já, entendeu? Então é complicado. Suavizando, né? E eu acho foi expulso. Foi muito grave. Não, o Caicedo foi expulso, tá doido? O lance dele com o Fuchs. Mas talvez tenha sido isso. Como não expulsaram o Veiga, talvez o VAR tenha sido foi um antes, pouco mais né? rigoroso também com foi o antes Pulgar. do Pulgar. Mas aí eu acho que termina aí, né? O que a gente iria falar de arbitragem. Você, beleza, expulsaria o Veiga, eu não, mas... Eu expulsaria porque há risco, há uma alta probabilidade
de lesão para o adversário na entrada do Veiga. Foi rápida e ele errou. Mas há uma alta probabilidade de lesão para o adversário naquele lance lá. Se há uma alta probabilidade, é rua. Eu expulsaria os dois. E eu acho que tem que começar a expulsar direto. Botou o amiguinho em risco, é rua. Não precisa. Foi uma entrada desnecessária. Eu já falei aqui outro dia, foi no jogo do Remo, não foi? Foi Remo e Novo Horizontino. Que o cara do Novo Horizontino foi expulso, lembra? A gente mostrou aqui, o treinador deles reclamou lá. Que ele vai por trás, ele entra por trás, no meio das duas pernas, e pega a bola. Mas ele colocou em risco a integridade física e foi expulso. O VAR chamou ele e foi expulso. Ele pegou na bola, mas ele tinha outros jeitos. Ele podia ter ido pela frente, por trás, ele podia ter cercado, ele podia ter roubado a bola de pé. Mas não, ele optou por um jeito de roubar a bola, que sim, atinge a bola, mas coloca a integridade física do cara que estava de costas em risco. Ele podia ter lesionado os dois joelhos do amiguinho dele. E ele foi expulso. Então, colocou em risco, o Veiga colocou em risco, colocou, rua. Pulgar, colocou em risco, colocou. Doeu, ficou marcado. A câmera Pulgar de foi cima, doido, era mano, Spider-Cam. Lá de longe você já via 2 riscos na perna do Beckenbruno. Rua. Um lance que foi pouco falado, e estamos aqui fazendo o preâmbulo de que o jogo não conversa com essas infrações. Mas um lance que foi pouco falado, acho que do Carrascal no Felipe Anderson, porque Não lembro. o Carrascal Como se foi? joga na perna do Felipe Anderson. Não tô lembrado também, não. Eu achei assim, óbvio. Era dentro da área? Foi Não. Qual Foi um lance fora da área. Foi um lance que lesionou o Felipe Anderson, que depois ele tenta continuar no jogo e sai. Eu não lembro. Eu acho que intencionalmente também o Carrascal se jogou na perna do Felipe Anderson e isso ocasiona ali uma dobra de articulação ali no joelho. Eu não sei se já saiu o resultado de exame, alguma coisa. Não sei mas também. provavelmente o Felipe Anderson não deve mais jogar aí nesses 2 últimos jogos. Que eu não sei nem como ele conseguiu ainda continuar em campo. Porque o Carrascal meio que tá deitado e aí para tentar salvar a bola, a jogada, enfim, ele se joga na perna do Felipe Anderson e é no momento que ele tá tentando se tô vendo. levantar e aí... Foi aos 8. Não. Isso aqui é vermelho. Isso aqui é vermelho. Isso aqui não é futebol americano. Futebol americano. Eu achei um lance feio. Meu que não Deus. é com trava da chuteira, né? Mas foi feio nesse não sentido, lembrava. Né? Porque... Não, ele porque se lesionou, joga. lesionou o Imagina. companheiro. Isso aqui não é futebol. Desculpa, isso aqui não existe. Eu tô vendo o GIF. Caraca, mano. Que? Não pode, pô. E aí ele dobra a articulação. Provavelmente ele machucou o joelho mesmo. E o Felipe ainda tentou jogar mais uns 5 minutos, depois não dava e, enfim, saiu bastante chateado, triste. Enfim, são lances que acontecem, cara. Futebol também, final, todo mundo batalhando por espaço. Eu sinto que até em final há uma tendência a esticar um pouco mais a corda, né? Em nome do espetáculo, né? Não quero estragar o jogo. Eu sei, é um pouco disso. Eu não quero estragar o jogo. Quem estragou, Quem estragou o jogo foi o Pulgar. Quem estragou o jogo foi o Veiga, entendeu? A culpa não é do juiz. O juiz estava para aplicar a regra, pô. Tinha que ter expulsado os dois. E do Carrascal aqui, bem passível de expulsão. Porque você se jogar com o seu corpo em cima da perna do seu adversário ou entrar com a sola, a lesão é igual. O risco de lesão é o mesmo. Só que é muito ruim. Mas agora vamos falar de futebol. Um time jogou, né? Um time jogou. Acho que a gente pode dizer isso. Eu esperava um jogo ruim. Eu falei para vocês na sexta-feira, né? Que eu achava que o jogo ia ser um jogo truncado. E acho que no geral foi o que aconteceu. Um jogo de muita concentração. Os jogadores com muito medo de errar, tomando muito cuidado. Rifando a bola. Acho que o Palmeiras não chutou no gol, rifar, mano, esse jogo aí. Com medo de errar. Um jogo de final, jogo único, eles estavam com muito medo de se arriscar. E aí, quando tem pouco risco, tem pouca beleza, tem pouco jogo jogado. E as escalações que a gente tinha colocado para vocês, a gente acertou a do Flamengo, Canedo. Que só não entrou o Léo Ortiz, que a gente estava na dúvida. Acho que só o Samulino também foi um pouco de surpresa. Não foi para mim, não. Eu cheguei a mencionar o Cebolinha. Eu cheguei a mencionar ali Cebolinha. Para mim, não, porque eu sou um grande treinador. Eu e Felipe Luiz. Não, eu achava que ele ia jogar assim. Ele ia botar os cobra dele. Tá aí, ó. E aí o Léo Ortiz a gente só trocou pelo Danilo, porque o Léo Ortiz estava machucado e Danilo vai lá e faz o gol. Mas a gente acertou, certo? A gente não foi 100%, você errou o Léo Ortiz. E quem errou? Foi a gente ou foi o Abel? Quem errou foi a gente ou foi o Abel, chat? Acabou que manteve o time que foi poupado, né? Isso a gente chegou a falar, ó. Não vai botar o time que foi poupado porque é entregar muito. Tá muito na cara. É verdade. Colocou, né?
Poupou o Foi bem time e botou diferente, né? ele. Maurício Sousa, Verdade né? mesmo. Do que você tinha imaginado. Foi, o Piquerez ele botou o Kelvin, então ele fez uma linha de 5 mesmo, né? Murilo, Gomes, Fux, Kelvin e Piquerez, jogou com 2 laterais, ele jogou com Vitor Roque, Flaco e botou Veiga aí, quem era? Veiga e Andreas, Não, mas foi isso, porque isso, né? o Alan jogou. É isso, e o Alan, é isso aí, Veiga, Andreas e Alan. Gente, eu falava pra vocês que o Aníbal não podia jogar de jeito nenhum. E, chat, calma que a gente vai alternar falar de Flamengo e Palmeiras, tá? Mas eu achava que que o Aníbal não podia jogar de jeito nenhum, acho que o Abel concordou. Mas a escolha de Veiga como titular, ela me causa surpresa. E eu já falei pra vocês, cara, respeita a história do Veiga pra caramba, jogador decisivo, muito título, é um dos grandes ídolos do clube. Mas ele não acompanhou esse ano do Palmeiras, assim, fisicamente mesmo, de entrega. Eu não acho que o Veiga é um cara de mordida de meio de campo. Tanto que quando ele vai tentar marcar, com um pouco mais de fúria, ele comete uma falta que para mim era para vermelho. Ele não é esse cara. Então, sair jogando com ele, ele tinha ido mal nos jogos que ele saiu como titular, ele foi decisivo quando ele entrou no jogo da LDU. Ele entra no segundo tempo. E aí ele consegue ajudar. Mas sair jogando com o Veiga, quando o meio campo dos caras lá tem Pulgar e Jorginho, eu achei uma escolha estranha. Eu não entendi o que o Abel fez com o Veiga de titular. Não consegui entender mesmo. Então, eu achava até que eu preferia essa escalação. Não que o Maurício venha jogando bem também, mas eu achava que com pelo menos o Maurício e o Andreas, o meio de campo ia estar um pouco mais povoado do que o Veiga, que para mim é meia. O Veiga é tipo um 10, ele fica muito mais perto da área, um jogador de finalização, de bola parada e de finalização. Não entendi. Você entendeu a escalação, Canedinho? E pegou também a falta de confiança nesse momento da temporada nos volantes. Desde a perda do Lucas Evangelista, o Andrés meio que foi recuado ali, mais nos principais jogos, o Fux apareceu mais de volante, e todas as oportunidades que foram dadas ao Aníbal ou ao M. Martínez, os dois não aproveitaram. Não. Jogadores que custaram dinheiro ao Palmeiras, né? Teve um investimento ali, e que o Palmeiras, talvez o Abel tivesse imaginando poder contar com os dois. E tecnicamente os dois num momento ruim. O Aníbal até fazendo mais cagada, cometendo mais erro grave, mas o M. Martínez também acho que não deixou nenhuma saudade. E o fato de ter sido uma final feia, eu acho que corrobora aí com uma outra tese, um outro vídeo que eu fiz ontem, que eu acho que faltava ao Flamengo essa Libertadores. Porque quando a gente fala de dinastia, ou de dinastia pode ser um exagero, uma palavra muito forte, mas de domínios, né? O Flamengo está num período de domínio. Tá, beleza, dividindo o protagonismo ali com outros clubes, mas agora o Flamengo tem 3 títulos em 7, tem 4 finais em 7 possíveis. O Boca teve 4 títulos em 8. Se o Flamengo ganhar o próximo ano, já equivale ao Boca do início dos anos 2000, que é o maior bicho-papão de brasileiros, que é o time que bastou aquele período ao Boca para ele ficar 10 anos ainda sendo temido. E até hoje, se você for jogar na Bombonera, alguém vai lembrar alguma coisa, você vai temer. Mesmo o time do Boca sendo muito pior. Porque ele construiu aquela imagem. E o Flamengo reconstruiu a sua imagem dentro da própria Libertadores. Por muitos e muitos anos, o Flamengo da Libertadores... Deu uma flamengada, não sei o que é verdade. Cabanhas, Léo Moura com fone. Quem nunca se deliciou assistindo ao Léo Moura na Fox Sports na reta final de Flamengo e Lanús, e ele no fone... precisava do empate no outro jogo, gol do Olímpia, gol do não sei... Pô, aquilo era a essência do Flamengo na Libertadores. O Flamengo caiu para o León na fase de grupos, o Flamengo caiu para o São Lourenço na única combinação que podia acontecer na última rodada, era o Flamengo perder, o Furacão ganhar no outro jogo, aí saíram 2 gols no fim, porque assim, todo mundo já esperava que isso iria acontecer. E de repente o Flamengo reescreveu a sua história na Libertadores, que deixou de ser esse time... que, enfim, acumulava tragédias e memórias ruins para os seus torcedores, para virar o bicho-papão. O Flamengo agora é o sinônimo de Libertadores no Brasil. Queira você ou não, o Flamengo ganhou 4 títulos, agora ele está numa prateleira sozinho. E ganhou isso como? Teve título épico de virada, teve título de domínio. 2022 foi um título até sem graça, porque o Flamengo foi tão superior. Total, faltava eu nem lembrava. Eu nem lembrava. Exatamente. 2022 o Flamengo tem a melhor campanha, não sei o que lá, fez 4 no Vélez na semifinal, ganhou do Corinthians nas quartas, aquela final com o Furacão, que o Furacão teve expulso cedo, então nem a final, aquela teve emoção. Esse ano foi diferente.
mesmo com o Flamengo tendo o melhor elenco, melhores jogadores, foi uma Libertadores na marra. O Flamengo, a começar pela fase de grupos, que aí eu acho que não tem que romantizar. Fase de grupos, você tá uma bola do Deportivo Táchira de ser eliminado, agora que ganhou o título é bonito, mas é melhor que isso não Mas eu acho que aconteça no ano é que uma vem. lição aprendida, né? Eu acho que agora eles já entenderam. Mas aí é um mata-mata, você decide fora contra argentinos, você fica com a menos, tem pênalti. Pô, tá tudo. Pô, em outros tempos seria a receita do fracasso, para o Flamengo ser eliminado. E, pois bem, dessa vez o Flamengo Concordo. passou pelas adversidades, o Mudou pão caiu mesmo. com a manteiga para cima. Mudou. As coisas mudaram. A gente tem ali, quando terminou o jogo, não sei se vocês repararam, mas o Abel, ele foi lá pegar a medalha, ele foi muito educado com os dirigentes, inclusive com a CBF, que ele tinha criticado injustamente outro dia, beijou a medalha, e não dá para ver na transmissão, mas depois você vê em outros ângulos e outros cortes, que ele fez os jogadores, alguns pelo menos, ficarem ali olhando o Flamengo levantar a taça. E ele ficou lá olhando o Flamengo levantar a taça, que é para doer, é de propósito. Eu achei que ele foi muito mal no jogo, achei que ele escalou mal, achei que ele mexeu mal, Não, achei que ele foi mal em tudo nessa partida. Não vamos ver os caras levantar E a taça. acho Eles não que fizeram nada. expõe uma diferença de filosofia de Palmeiras e Flamengo que talvez o Palmeiras possa pensar em corrigir para o ano que vem. São dois clubes que pensam muito diferente. O Flamengo, na hora de contratar, contratou jogadores razoavelmente consagrados. Não, certo? time de jogador ganhado, E alguns vencedor já. deles, como o Jorginho, campeões de coisas. Ganhou já a Liga dos Campeões. Que já ganharam, que sabem ganhar. E Do foi Real de propósito. Madrid. Você contrata esse cara para jogar para você, você contrata jogadores que já venceram. Você tem no seu vestiário jogadores vitoriosos. O Danilo, ele já tinha uma Libertadores, ele tinha 2 Champions. Fazendo gol na final e 2 Champions. Golaço pelo na Real final. Madrid. Foi um golaço que ele fez na final de esquerda, não foi? Que ele bate rasteiro. Golaço na final. Você tem um Danilo que é vencedor, um Alexandre que é vencedor, você tem um Jorginho que é vencedor, e você contrata também, caro, alguns caras que não ganharam coisa ainda, mas que são bons jogadores. O Lino, o Carrascal. O Palmeiras, ele tem uma outra filosofia. O Palmeiras contrata moleques que ainda precisa regar bastante, que vão gerar depois um bom ganho de dinheiro para você. E talvez o único cara que eles contrataram um pouco mais consagrado é o Andrés, mas o Andrés também nunca ganhou nada, certo? Ganhou alguma coisa? Não, né? O Felipe Anderson... Como jogava no Felipe Manchester Anderson, United, eu tô tentando não, pensar acho que não. Mas o Felipe Anderson também não. Então, talvez o Palmeiras, a Leila e o Abel, talvez eles possam sentar para esse próximo ano e falar assim, cara, tá funcionando, é legal o jeito que a gente faz, a gente tem uma base muito boa. E contrata moleques que depois que a gente consegue fazer tem um poder de revenda bom, como o Richard Rios, etc. Mas talvez seja interessante ter no elenco 1 ou 2 caras, que vão ser caros também, mas que já ganharam alguma coisa. Que você tem no vestiário, casca. Eu acho que faltou o Palmeiras casca nessa final de Libertadores. Faltou. Eu não achei o Palmeiras cascudo. Eu não achei que nenhum daqueles jogadores que estava em campo no jogo contra o Flamengo... E no Brasileirão, que agora tá pra ser campeão amanhã, né? Pode aliviar pra ele que ele fez uma partidaça, eu acho. Gustavo Gomes foi bem. Mas lembrando que ele é zagueiro. E vira e mexe, ele aparece lá na frente como centroavante no desespero. Terminou o jogo como centroavante. De novo, né? De novo. Talvez o Gomes, beleza. O próprio goleiro, o Everton, é super vitorioso. O Everton não voltou a botar o Carlos Miguel, que ainda não ganhou nada na vida dele. Nada. Acabou de chegar do Nottingham Forest. E alguns desses caras foram vitoriosos no Palmeiras, né? Construíram essa imagem no Palmeiras. Não que vieram nessa condição, como o Jorginho, o Alexandre, o Danilo. Eu sinto que o elenco do Palmeiras para os próximos anos também tem já uma espinha dorsal interessante, enquanto talvez o Flamengo tenha que renovar mais vezes. Só que o Flamengo pode, porque o Flamengo tem a maior receita recorrente do país, então o Flamengo pode chegar e bancar. Pode. Eu vou contratar jogador mais 30, que vai jogar 2 temporadas comigo, porque daqui a 2 temporadas eu posso contratar outro jogador mais jovem, ou 30 mais, ou eu posso até mesmo errar na contratação de um De La Cruz, que eu pago uma multa de 15 milhões de dólares à vista, porque não tem problema ele ficar no meu banco numa final, ou ele se quer jogar no Libertadores. Total. Não tem problema. O Flamengo ele tem uma margem de erro maior do que o Palmeiras. O Palmeiras precisa acertar mais. O diagnóstico é que os pontas não funcionaram tão bem nesse ano e que o Palmeiras precisa de mais um volante e de zagueiro passador, porque também é um pouco de agonia os zagueiros do Palmeiras
já de uns tempos pra cá, né? O Murilo tava doidinho pra entregar, coitado. Quase, a jogada era muito parecida com a do Andreas, inclusive, mesma coisa, a titubeada no passe e na defesa, né? Só para eu complementar o que eu tô falando, só para não... Porque eu gosto das contratações do Palmeiras, né? Quando Olha a média de idade. Fala isso, é mais jovem o Não Palmeiras. que seja um problema, o PSG acabou de ganhar a Champions com a sua menor média de idade da história. Mas conversa com o que a gente está falando aqui, chega de repente na hora H, precisa de alguém para bancar. O Palmeiras teve 26, o time titular do Palmeiras, 26,2 anos, o do Flamengo, 30,9. Nossa! Nenhuma. É uma diferença. Caraca, muita diferença. Não tem certo e errado, mas o que eu tô querendo dizer? Eu acho que quando você tem uma mescla melhor ali, então, de jogadores um pouco mais cascudos, eu acho que você aumenta a sua probabilidade de ganhar, principalmente quando as coisas não estão a seu favor. Acho que faltou falar isso da outra vez, dessa minha última fala. E as coisas não estão a favor do Palmeiras. Foram 5 jogos que eles fizeram 2 gols. É isso, 2 gols no Grêmio. E depois outros jogos sem fazer gol nenhum. Não fez gol no Flamengo. Então são 6 jogos, né? Chapéu, o recorde do Mirassol mais para trás, né? 4 derrotas e 2 empates, com 3 gols marcados e 7 sofridos. Então, beleza. Quando as coisas não estão bem, o jogador cascudo, eu acho que ele tem um entendimento melhor e te entrega mais quando as coisas não estão bem. Eu acho que o jovem, quando as coisas não estão bem, ele se desespera. Ele chega na frente do gol e dá uma bica lá pra cima. E chuta forte, em vez de respirar pipoca mais, né? Ele a bola pipoca, no cantinho com calma. Acho que é isso que... E um cara mais experiente, o cara vai saber melhor o que fazer. A gente podia imaginar, como eu falei no começo, que no feitiço de um mata-mata e no feitiço de um jogo único de final, que as coisas pudessem clicar. Mas não. O jogo Palmeiras e Flamengo foi uma continuação do que o Palmeiras vem fazendo depois da última data FIFA. Foi igualzinho. E aí, quando as coisas não tão bem, e o time que quer ser campeão, ele tem que ganhar quando as coisas não estão bem, eu acho que você olha para o banco e não tem opção. A opção é o Aníbal, é muito novo, fez muita besteira, foi expulso contra o Corinthians, jogou mal contra o Grêmio, fez pênalti. Eu acho que você olha, você vê o Facundo, ele é muito novo ainda. Então foi o problema que deu. E às vezes até as substituições do Abel parecia meio do tipo, quero perder mesmo. Dane-se, vou fazer qualquer coisa aqui, vou tirar o Alan. Que eu não tiraria. Não sei se vocês tirariam também. Tirou cedo, né? Foi na primeira leva de substituições. Teria deixado, botava ele mais na frente até e botava alguém para defender aqui atrás e botava mais na frente, sei lá, para tentar fazer alguma coisa diferente. E acho que isso resume. E do lado do Flamengo, já elogiamos a política e tudo de contratação, mas eu acho que é indiscutível. Grandeza de time, eu meço por tamanho da torcida, paixão, não meço por estrutura física, não tem estádio, não importa pouco. E número de títulos. E eu acho que fica muito difícil não dizer que o Flamengo é hoje o maior time do Brasil. Acho que tinha o Flamengo e o Corinthians, número de torcida, não sei o quê, mas eu acho que só pegar esse recorte dos últimos anos, o salto que o Flamengo deu, são 4 Libertadores, podendo ter o 9º Brasileirão aí, são 9, né? São 8 para 9 agora, na quarta-feira? Poder ter o 9º? 9 brasileiros. É uma discussão que vai o 9º brasileiro. Mas, sim, né? 8 ou 9 brasileiros. A torcida do Flamengo vai sempre continuar considerando 87 e a torcida do Sport não, mas que venceu na justiça, embasado e tal. Toda vez que o Flamengo tentava... Tá, mas enfim, seja 8, beleza. 8 é bastante. 8 é bastante. Tá, 8. Digamos que seja 8, então. 8 ou 9. Mais 4, 5 Copas do Brasil. O Cruzeiro tem 6, 5 Copas do Brasil. Com a torcida que tem, com o dinheiro que tem. Flamengo é o maior do Brasil, cara. Hoje você atualmente chegar para alguém e perguntar qual é o maior time do Brasil e não falar Flamengo. Tem que fazer um esforço enorme de reportagem. tem que dobrar o cérebro no meio para hoje não dizer que o Flamengo é o maior time do Brasil. O que vocês acham, chat? Realmente. Os caras, vocês são muito clubistas, meu Deus do céu. Falta só um Mundial pro Palmeiras, tá dizendo? Não tem também. E vamos falar que o Flamengo... Esse ano já não tem Mundial. Considerando pode que ter o Flamengo 2. vai ser campeão agora contra o Ceará, vai poupar contra o Mirassol, né? A lógica é essa, para poder viajar pro Catar, e aí vai pegar Cruz Azul, se ganhar a Pirâmide, se ganhar a PSG. O PSG não tá no seu melhor momento também da temporada, e o PSG perdeu o Hakimi recentemente. Exatamente. E... É isso aí. O Flamengo tem grande chance de chegar lá, né? 2 lesões graves dentro do elenco que não vem jogando pelo PSG.
É óbvio, não sei qual valor também vai dar o PSG, mas pro brasileiro se ganhar, e dá pra ganhar. Dá, ué. Eu Você acho vai que pegar Cruz Azul, é isso? Depois Piramides do Egito, se não me engano, né? Cruz Azul dia 10. o Aí elenco vai chegar cansado. Piramides, mas de novo, você tem jogadores cascudos ali. Você tem um elenco cascudo. Cara, mas Piramides não é ruim não, tá? Perdeu do Ganhou do Al-Ahly, eu acho. Hakim. Eles têm muita qualidade lá no PSG também. Se o Flamengo tem chance nesse Intercontinental? Tem. E aí eu quero combinar com vocês. Promessa do dedinho. Alô, chat. Alô, Canedinho. Promessa do dedinho. Se o Flamengo vencer o Intercontinental, nós vamos considerar o Flamengo campeão mundial? Sim ou não? Promessa do dedinho. E aí eu vou falar a regra da live. Se você disser não... organizada pela FIFA. Se você disser não, tem que tirar todos os títulos do meu tricolor também. Se você disser não. Se você disser sim, eu consigo validar os títulos da Toyota Cup. Vale como mundial, sim ou não? Pra mim vai valer. Tem que valer. Então tá bom. Então, beleza. Pra mim vai valer, tá? Nesta live vai valer. Pela FIFA. A diferença é que se algum brasileiro um dia vier a ganhar a Copa do Mundo de Clubes, aí ela tem que ter um peso maior. Ele é um super campeão mundial. Aí se discute quantos vale do outro. Concordo. Criou-se uma nova categoria, na minha opinião, que é a Copa do Mundo de Clubes. Certo? É isso. Criou-se uma nova categoria que vale mais do que o Intercontinental. Mas o Intercontinental, para mim, é campeão mundial. Você vai jogar contra o campeão da Champions, se você chegar na final, que foi o PSG, que amassou a Inter de Milão, e o campeão da Libertadores da América. Então é o campeão mundial. O time que está tentando ser o melhor time do mundo neste recorte desta temporada. O melhor time do mundo na temporada que termina em 2025. Então, para mim, nesta live vai valer como mundial. Fechou? Porque é o que... Estaremos aqui? Então tá bom. Não adianta falar que eu tô errado. Eu quero saber que eu tô errado, por que eu tô errado. Se eu tô errado, é por que eu tô errado. Não é tá errado, não. Por quê? Eu justifico tudo que eu falo aqui, pô. Dá mau trabalho. Então fechou. Não, a maioria o Flamengo estreia no dia 13, que é quarta-feira. Não é dia 10? É dia 10, eu acho, hein? Desculpa, dia 10. Dia 10, quarta-feira, né? Dia 7 é aí depois dia 13 é o que se passar, vai contra o Pirâmide. Time reserva contra o Mirassol, não faria sentido, por isso que é importante ser campeão quarta. Dia 13, o jogo contra o Pyramids, se passar. E a final, se chegar lá, dia 17. Vai ter Copa do Brasil também nesses dias aí, mas como o jogo é no Catar, vai ser à tarde, Copa do Brasil de noite.